Começar, né? Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bem, senhores, então agora vamos à modéstia pessoal. Nós vimos a modéstia social, como devemos nos portar com relação aos demais. Agora, como nos portar com relação a nós mesmos. E a modéstia pessoal está relacionada principalmente com o estrito controle sobre os próprios instintos. Na verdade, sobre os próprios sentidos. Guardando os sentidos, conseguiremos guardar a modéstia. Esses dias eu ouvia de um senhor aqui da capela. Ele me recordava uma verdade. Os judeus são corporativistas. Se eles têm que construir uma casa, eles vão procurar um pedreiro judeu. Se eles vão comprar móveis, eles vão comprar de um comerciante judeu. Porque eles se ajudam uns aos outros e se defendem. E se eles forem citar na academia, eles vão citar um pesquisador judeu também. Ótimo. Então, essa é a tendência no judaísmo. Bem, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Isso é verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não significa que os filhos da luz têm que ser necessariamente burros, não? Ou pelo menos usar um pouco dessa esperteza. Se nós temos que citar, senhores, nós vamos citar os nossos também, sim? Mas quem que Deus quer que seja mais esperto? Na verdade, eu penso que nós somos os mais espertos, que nós somos os burros neste mundo, né? E sendo os burros neste mundo, nós somos espertos para o autor da inteligência, sim? Mas para ser esperto para o autor da inteligência, tem que ser burro desse mundo. Porque Deus escolhe os burros. Escolheu José de Cupertino, escolheu João Batista Vianney, que tinha dificuldade no latim, que era coisa impressionante, mas um homem que tinha uma sabedoria teológica impressionante também. Então é preciso ser burro no mundo, mas para ser esperto com o nosso Senhor. Porque nosso Senhor gosta desses antônimos, né? Essas contradições. É uma coisa impressionante, nosso Senhor. Mas bem, a respeito dessa questão, se nós formos citar, nós temos que citar os nossos. E quando eu digo os nossos heróis. Se os senhores forem nos Estados Unidos, os senhores não vão escutar falar do Pedro Álvares Cabral, não vão escutar falar do Pero Vaz de Caminha, não vão escutar falar de José Bonifácio, porque pouco importa a história do Brasil. O que eles têm que estudar é a história de como Benjamin Franklin foi importante, de como ele foi um grande cientista, de como Thomas Edison foi um grande inventor também, e de como o Tesla também foi inteligente e tudo mais. Os deles eles estudam e conhecem tudo. Mas os dos outros, até hoje, quem que é o inventor do avião? Pergunta para um americano, os irmãos Green. Aí você vai e diz, não, mas Santos Dumont voou na França, bem antes. Os irmãos White, obrigado. Irmãos White. Irmão Green é da história infantil, né? Alemanha, Deus me livre. Os irmãos White. Os irmãos White foram o inventor do avião. Tá, os irmãos White. Mas já antes, Santos Dumont na França voou. Não, cada um tem que ter o seu inventor. Mas eles dizem que quem inventou o avião foi eles. Veja, os italianos dizem que quem inventou o rádio foi o Marconi, mas tem um relato de um padre aqui no Brasil que inventou, que já tinha feito uma radiotransferência, bem primeiro. Ninguém fala disso. Porque nós não valorizamos os nossos. E nós, como os católicos, devemos defender os nossos. Sim, Landel, obrigado. Então, o que nós temos que fazer? Citar os nossos. E quem são os nossos? Os santos. Esses nós temos garantia. Portanto, esses são os que devem nos guiar com a santidade. Porque é isso que nos importa. Agradarmos a nosso Senhor. E eles são os especialistas em como agradar a nosso Senhor. Então, vamos aqui, diziam os santos. A modéstia em cuja companhia a própria castidade está segura. Eis a melhor das damas de companhia. Santo Ambrósio. Ou seja, quer guardar a castidade? Guarde a modéstia. Agora, como guardar a modéstia? Nos 5 sentidos. Então, vamos começar. Primeiro, visão.
Como fazer para guardar a modéstia quanto à visão? Tem uma congregação aqui em Anápolis, eu fazia retiro com eles nos bons tempos, os frades franciscanos da Imaculada. E todas as vezes em que eles saíam do convento, que entravam no carro, que ia sair do convento, tinha as orações que se fazia, e a primeira oração: desviai os nossos olhos das coisas vãs, fazei-nos viver em vossos caminhos. E é impressionante, senhores. Nós somos católicos, nós acreditamos na oração e nós acreditamos na graça de Deus. É impressionante. Eu via, era perceptível, era verificável isso. De repente você está passando na rua, você via um auditório, a coisa mais feia. Aí você lembrava, eu não rezei. Aí quando você andava na rua e não via nada, não tinha problema nenhum. Bem, e aí eu lembrava, hoje eu rezei. Desviai os nossos olhos das coisas vãs, fazei-nos viver em vossos caminhos. Era a oração que se rezava. Uma oração curtinha. E é um salmo, na verdade. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. São tantos. Salmo 118, versículo 37. É uma adaptação do Salmo 118, versículo 37. Desviai os nossos olhos das coisas vãs, fazei-nos viver em vossos caminhos. É importante, senhores, lembra daquilo que eu falei do Platão? Para vir a Deus é necessário duas coisas: pureza e morrer. Então, se nós não queremos morrer, então pelo menos vamos ficar ser puro agora, para quando Deus chamar, a gente já está puro para poder ir. Tá? Mas o interessante é que nosso Senhor Jesus Cristo também vai dizer: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Agora, como guardar essa pureza? Jó já nos ensina isso. Fiz um contrato com os meus olhos, de não cogitar nem sequer em uma virgem. O engraçado é que a tradução está correta. Jó não diz de olhar uma virgem, ele diz de cogitar uma virgem. Porque quando você olha, aquilo fica gravado na memória. E pode ser que aquilo volte hoje, volte amanhã, ou volte daqui a 50 anos. São Gregório, falando de São Bento, fala que foi por causa de uma senhora que São Bento tinha visto nos tempos de juventude, que ele ficou tão inflamado, isso quando ele já estava velho. Depois que ele estava velho, que aquilo foi cair, voltou, e ele ficou tão inflamado naquilo que ele teve que fazer uma séria penitência para aquilo poder passar. Acredite, não é porque o homem é padre, não é porque o homem que ele está livre dessas coisas. Nós somos homens, vamos falar a verdade, né? É difícil. E é necessário manter a pureza. Desde já, uma coisa nociva, senhores, se chama televisão. Eu lembro quando eu era pequeno, eu vi Rei do Gado. E aquela novela tinha muita gente falando: nossa, olha só o vestido daquela mulher, como que não presta. Eu lembro de quando... E o mais engraçado é que a televisão faz a cabeça das pessoas. Eu lembro de quando, até 2013, 2014, ninguém sabia o que era o UFC. Foi pouco tempo depois, meus primos todos sabiam quem era Minotauro, Minotauro, não sei mais aquilo. Foi quando o Anderson Reis ganhou o campeonato, né? É Anderson Reis que fala, né? Anderson Silva. O Anderson Silva ganhou o campeonato, aí a Globo começou a transmitir, a Globo é um canal de televisão de massa, não? E aí todo mundo, meus filhos sabiam tudo, Minotauro, Minotauro, não sei mais aquilo outro e tal. E eu, meu Deus, como que conseguiu tão rápido? Pela televisão. Sinceramente, senhores, a internet hoje divulga informação com mais confiabilidade do que a televisão. Os documentários. Eu não vejo muita necessidade de ter uma televisão. Melhor ter um monitor de computador do que uma televisão. Ou se tiver uma televisão grande, para poder, quem sabe, passar um filme, você escolhe. Mas não. Penso que não faz bem. O mais interessante, senhores, é o seguinte. Vai dizer Eclesiásticos 9:9. Muitos pereceram por causa da beleza feminina, e por causa dela se inflama o fogo do desejo. É só ver uma mulher bonita, como eu estava dizendo, e nem precisa ser muito bonita, porque até o rosto bonito a pessoa já, né? Não é?
não é que o problema esteja na mulher propriamente, mas está em nós. Eclesiásticos 9:9. Por isso que muitos santos fizeram o voto de ficar olhando mais para o chão. Ah, mas isso era para um santo. Santo Afonso mesmo não olhou nem para o rosto da mãe dele depois que ele entrou para o convento. Depois que ele virou seminarista, né? São Francisco de Sales, São Luís Gonzaga, muitos santos, né? Ah, mas isso é para eles, eu sou homem e tudo mais. Rapaz, o senhor é casado e tem uma esposa. Do mesmo jeito que o padre tem a igreja para poder zelar, o senhor também tem uma mulher e umas filhas para poder zelar também. Então, para evitar isso, melhor criar uma corcundinha. Até porque a maioria dos santos, não sei se o senhor já viu, a maioria dos santos são meio piedosos, meio assim, né? Tanto olhando mais para baixo, né? Até porque vai também o Eclesiastes vai dizer, os olhos nunca se fartam de olhar. E o mais interessante também, Santo Agostinho vai falar, Eva só caiu em pecado porque primeiro olhou para a fruta. Diz que a serpente conversou com Eva, mas com certeza a serpente conversou com ela e Eva já estava próxima da árvore. Diz Santo Agostinho, do olhar nasce o pensamento, e do pensamento a concupiscência. Se Eva não tivesse olhado para o fruto proibido, não teria pecado. Ela, porém, achou gosto em contemplá-lo, porque parecia bom e belo, apanhou e então fez-se culpada da desobediência. O famoso ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mais interessante também, por causa dos olhos caiu Davi, esse homem segundo o coração de Deus, é o que está na Bíblia. Por causa dos olhos caiu Salomão, esse instrumento do Espírito Santo, e o rei da sabedoria. Por causa dos olhos, quantas almas não se perderão e não se perderam eternamente? Bem, diz o grandioso Papa São Gregório Magno, se não reprimir os seus olhos, eles tornar-se-ão ganchos do inferno, que à força nos arrastarão e obrigar-nos-ão, por assim dizer, a pecar contra a nossa vontade. Quem contempla o objeto perigoso, com a qual começa a querer o que antes não queria. Eu sei que em tal rua tem um outdoor feio. O que eu vou começar a fazer? Vou desviar um pouquinho os olhos para cá. Ah, mas eu estou na direção e tudo mais. Ou então melhor, quem sabe, eu pegar um outro caminho, gastar um pouquinho mais de gasolina, só para poder no céu chegar lá e dizer para Nosso Senhor, eu gastei todo dia mais de 50 centavos a mais de gasolina para poder não olhar aquilo. Isso é fidelidade, nas pequenas coisas. É preciso isso, senhores, essa disciplina do não fixar os olhos. E se por acaso eu estou passando, de repente meu olho foi lá e viu uma coisa. Quando a gente vê, geralmente estou aqui olhando, de repente, vira a cara de novo para poder, né? Pouco a pouco, uma vez eu escutei de um parente meu, né? O pecado não é o primeiro olhar, o pecado é o segundo olhar. Porque a pessoa olha a primeira vez, esse não é pecado, realmente. O pecado é o segundo olhar. Então o que você faz? Quando você vê uma coisa assim, você vai e fixa o olho lá, que se você não piscar... Terrível. Isso é pecado, é pecado. A questão é, se você olha, prestou atenção, desvia. Não queira olhar a segunda vez. Porque na primeira olhada foi uma olhada assim de relance. A mente percebeu aquilo, quer prestar mais atenção, quer dar mais foco. Não dê foco. Autodomínio. Homem, conhece-te a ti mesmo. Domina a ti mesmo. Nós dominamos todos os outros animais, senhores. Como que nós não vamos dar conta de dominar a nós mesmos? Um filósofo pagão de Sêneca fez questão de furar os próprios olhos, porque era a única maneira de manter a inocência. Nós não podemos fazer isso. Nós não. Nosso Senhor Jesus Cristo quer que entremos cegos no céu, mas cegos ainda assim observando, para poder saber trabalhar. Agora, muito bem. A respeito da modéstia ainda, às vezes a pessoa pensa que a modéstia é uma pessoa sofrida e tudo mais. Mas a modéstia transparece uma pureza, senhores, que é algo próprio dos anjos. Se lembra daquilo que eu contei de Santa Cecília? De tanta pessoa viver pura, a buscar a pureza, ela alcança uma certa pureza que começa
a dar sinais de que é algo sobrenatural. Conta da vida de São Luciano, mártir da época do Império Romano, conta o padre Silvio, que só por sua modéstia, muitos pagãos abraçaram a fé, por causa da modéstia do padre Luciano. Tanto é que o imperador Maximiano, que fora informado do acontecido da conversão de diversos pagãos, temendo a influência de que, vendo o padre Luciano pudesse se converter, julgou o mesmo, mas de trás de uma cortina. Ele não quis olhar o padre Luciano, porque dizia que só de olhar o homem a pessoa já viu uma coisa assim que não era do mundo. Os próprios carcereiros do padre Maximiliano Maria Kolbe, o padre Maximiliano Maria Kolbe foi mandado para o campo de concentração, em Auschwitz, ofereceu-se em sacrifício no lugar de um pai de família, foi para o bunker para poder passar fome, ficou lá uma semana, não foi uma semana, não foi 10 dias, agora não me lembro. E aí ficou consolando as pessoas, lá nu, não tinha comida, não tinha água, as pessoas defecavam por lá mesmo, aquele odor nefítico, coisa terrível, e o padre Maximiliano estava lá. Conta que os soldados todo dia lá para ver se ele tinha morrido, não tinha morrido, e eles não conseguiam olhar nos olhos do padre Maximiliano. Não conseguiam. Tanto é que eles jogavam um pano para ele, e aí dizia, cobre o rosto. Aí ele cobria o rosto, aí quando via, chegava lá que ele estava com o rosto coberto, sabia que ele estava vivo, aí ia lá, extraía, joga o pano. Aí ele jogava o pano, e esse era o sinal de que ele estava vivo. Porque não tinham coragem de olhar nos olhos do padre Maximiliano. Dizem que os olhos são a janela da alma. Né? Tanto é que depois eles foram lá e enfiaram uma seringa de veneno no ouvido dele. A respeito agora do paladar. Do paladar é preciso falar duas coisas. O paladar quanto ao comer e o paladar quanto ao falar. E no falar, nós também vamos entrar com uma audição. Nós já vimos a visão, vamos agora ao paladar, o falar. Primeira coisa, o comer. Alguns vão dizer, esse negócio, eu não sei para que essa frescura de ficar usando faca e tudo mais. Realmente, tem certas coisas que eu penso que são desnecessárias. Mas por que existe a etiqueta, senhores? Por que nós não comemos como animais? O porco, ele chega no chiqueiro, ele mete a cabeça lá e começa a comer lá do que jeito. O mais engraçado é que se nós formos ver no livro da história de Gedeão, onde é que eu coloquei? Ótimo. Bem, conta-se quando Gedeão chamou os judeus para poderem lutar, para poder defender contra o exército invasor. Gedeão vai lá e chama os homens. Tinham 10.000 soldados. Quando eles chegam, eles tinham caminhado bastante, estavam todos com fome, com sede. Deus vai lá e diz assim, presta atenção. Os que tomarem água como se fosse cachorro, esse eu não quero. Os que, por outro lado, forem lá, pegarem água no côncavo da mão e levarem até a boca, esses vão lutar. Os outros podem mandar embora. De 10.000 homens, senhores, apenas 300 ficaram. Todos os 10.000 estavam com sede. 9.700 homens, na hora, se ajoelharam, todos com sede, senhores, mas 9.700 enfiaram a cabeça no lago para poder beber água, que estava com muita sede. 300, com sede também, se ajoelharam e pegaram a água e levaram até o rosto. Veja, uma coisa simples, mas nessa coisa simples se manifestou a vontade de Deus. Nós não podemos nos rebaixar ao nível de animais. Por isso que a Santa Igreja foi quem inventou a etiqueta. Não sei se os senhores sabem, mas os talheres é uma invenção monástica. Os talheres é uma invenção dos beneditinos. Por quê? Porque os romanos gostavam tanto de comer que ficavam deitados. Comiam. Até surgiu um mito, historicamente, parece isso não é verdade, que eles tinham um vomitório. Ia lá, pegavam uma pena, vomitavam para poder voltar lá e comer mais, né? Isso é um mito, na verdade, naquele dia. Mas o fato é, os romanos tinham essa questão
do paladar, comiam como animais. Nós não podemos fazer assim. Nós somos filhos de Deus e temos que agir desde já como filhos de Deus. Uma nobreza, não só uma nobreza no sentido terreno, mas uma nobreza no sentido espiritual. Nós somos filhos do Rei do Universo. Então não vamos agir como animais. Daí a questão do ir lá, espetar um pedacinho de comida, comer, saber cortar, saber separar as coisas tudinho. Para não fazer como animais. Não é porque eu estou com fome que eu vou... Não. Até porque esse foi um dos sinais de que Deus fez. A respeito também do comer, eu falei para os senhores, os santos padres da igreja ensinaram, quem não sabe comportar-se numa mesa, não sabe se comportar numa cama. Controla a gula e saberá controlar também a luxúria. Porque as duas são intimamente relacionadas. O prazer é uma necessidade corporal e o reproduzir também é uma necessidade corporal. Só que essa necessidade corporal estão desregradas, desordenadas. Então elas, pela concupiscência, tendem ao mal. Portanto, nós precisamos domá-las. E aí a necessidade da ascese, uma certa disciplina. Não faz mal a ninguém fazer um dia de jejum. Ficar sem comer carne na sexta-feira. Não faz mal. Ficar um dia, sexta-feira, não vou almoçar hoje. Vou só jantar. Nossa, minha cabeça vai doer. No primeiro dia vai doer, acredite. Mas ainda assim, se eu consigo controlar a mim mesmo, eu vou saber controlar os meus olhos, eu vou saber controlar as minhas amizades, eu vou saber controlar muitas outras coisas. Padre João Mohana é uma das indicações de livros. Eu me baseei naquele livro Seletas de Textos sobre a Modéstia, a Boa Educação do Monsenhor Giametotti e o do Padre Mohana, que agora eu esqueci, e algumas histórias dos santos. O Padre João Mohana vai dizer, seria muito bom que cada homem tivesse no seu escritório, na sua mesa de trabalho, um doce. O doce que ele mais gostasse. E deixasse lá na mesa. Isso, deixasse lá. E quando tivesse com vontade, olhasse para o doce e dissesse, hoje eu não te como. E num dia, um dia específico da semana, por exemplo, na quinta-feira ele vai lá, come o doce, compra outro doce e deixa lá na mesa. Para poder ficar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, para ele todos os 6 dias ficar lá olhando o doce com vontade, mas resistir. Se ele consegue resistir nas pequenas coisas, ele consegue resistir nas grandes. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Servo bom e fiel, porque fostes fiel nas pequenas coisas, eu te confiarei grandes mais. Entra na alegria do teu Senhor. Isso disse nosso Senhor Jesus Cristo. É nas pequenas coisas que nós mantemos a nossa fidelidade. Agora, a respeito da modéstia, quanto ao falar. Essa aqui é um pouco mais complicada. Por quê? Ao falar demais, diz a imitação, nós geralmente voltamos mais tristes. Das poucas vezes que eu conversei com os homens, voltei menos homem, diz a imitação de Cristo. É engraçado que tem aquele ditado, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma língua, que é para poder ouvir mais e falar menos. Mas o mais interessante é que essa língua que Deus nos deu está trancada com 2 paredes, a dos dentes e a dos lábios. É maior ainda a necessidade de nós vigiarmos sobre a nossa língua. Vai dizer São Tiago, se você coloca um arreio, um freio na boca do cavalo, você toma ele. Você leva ele para qualquer lugar. Se nós controlarmos a nossa língua, nós conseguiremos ter grandes progressos. E aqui uma necessidade muito grande. A maioria dos santos vão ensinar a todos. Será muito difícil, se não praticamente impossível, encontrar uma pessoa pura de língua suja. Porque se a pessoa está acostumada a falar palavrão, pouco a pouco ela começa a também praticar as torpezas que estão na sua língua. A língua só fala aquilo que o coração já está cheio. Mas nós também conseguimos domar a nossa língua. Vai dizer a filosofia da linguagem, o professor Jean vai ser o mais indicado, eu melhor, não, mas alguns excertos eu sei, que conforme a linguagem também desenvolve a cultura de um povo e a personalidade de uma pessoa. Se uma pessoa busca dominar a sua própria língua,
falar um português correto, não só para poder parecer inteligente ou tudo mais, mas usar palavras realmente, os adjetivos mais precisos. E a igreja sempre teve esse cuidado, sabe? Se nós formos ver, em todas as academias de letras sempre tinha um padre, sempre tinha um religioso, uma pessoa que se dedicava ao estudo da linguagem, porque é preciso que Deus seja louvado até na língua. Então, quando a pessoa sabe falar bem, usar as palavras de uma maneira modesta, os senhores aqui, a maioria são novatos, mas os senhores, quando tiveram uma certa familiaridade, Padre João Batista, conversaram com os mais antigos da capela, quando construíram a capela, tinha aqui um senhor, Miguel Chuquia. Dizia que é impressionante conversar com Miguel Chuquia. Ele era um monarquista inveterado, um homem muito, muito particular, bem sui generis, bem pitoresco. E ele, muito me apraz conhecê-lo. Tinha um vocabulário bem rebuscado. De forma que uma vez, conta o engenheiro Flávio, que uma vez, quando ele foi jantar com Miguel Chuquia, ele e o senhor Frederico, isso é público, então eu posso contar, acabado o jantar, os dois, não, pode bater em mim, porque eu sou ogro demais, eu sou bruto demais. Né? Estar próximo desse tipo de pessoas não é questão de humilhar, mas sabe quando a gente fica próximo de uma pessoa que nos eleva? Não é que nós queremos ser melhores que os outros, mas a gente tem que buscar as companhias que vão nos enriquecer, não os que vão nos levar para o buraco. Então, procurar pessoas que nos ajudam realmente a crescer, tanto academicamente, como intelectualmente, como espiritualmente, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E aí a necessidade do falar também. O falar bem, o não usar palavrão. O básico da civilidade, da boa educação. Agora, quanto à modéstia no ouvir, lembrando, uma das orações que eu recomendo, né, aspectos práticos, como que se mortifica? Falei do comer, agora do falar, né? Como que se mortifica? Geralmente é bom a pessoa, quando começa o dia, ou quando tem que falar, quando tem que trabalhar, né? Tem aquele famoso, o começo das orações na liturgia das horas. Abri meus lábios ao Senhor para bendizer o vosso santo nome. Ou então a oração do glorioso São Boaventura, o geral dos franciscanos, acho que foi o segundo geral, o terceiro geral dos franciscanos. Aperi Domini os meu benedicendo. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai meu entendimento, inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atento e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Se quiser, depois eu posso passar essa oração. Ou outra ainda, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se não for para louvar o meu Senhor. Se não for para falar coisa que vai nos levar para o céu, melhor ficar calado. Porque a língua é outra que nos leva para o inferno. Vimos então a respeito. E aí agora, quanto à audição. O mais interessante quanto à audição, senhores, não escutar. Porque se a pessoa começa a ouvir certos palavrões, aquilo entra e aí enche o coração, não por assim dizer. E aí depois sai pela língua. Se nós queremos controlar a língua, então vamos começar a controlar nossos ouvidos. Comece a pesquisar certos canais no YouTube. A gente precisa de canais na televisão, comece a pesquisar canal no YouTube também. Canais que nos ajudem na nossa formação. Pessoas inteligentes, pessoas sérias, comprometidas, que nos ajudem a crescer. Pessoas modestas. Se nós queremos crescer na modéstia, então procuremos pessoas modestas para nos ajudar. E aí, de tanto ouvir isso vai entrando e vai ficando em nós. Só para os senhores terem uma noção de como isso é importante, se os senhores colocarem... eu conhecia um professor de música, lá em Uruaçu, quando eu era professor lá, e aí ele contava que é muito importante para a criança, quando a mãe está grávida, selecionar uma música para colocar quando ela quer dormir. Isso se chama condicionamento. Você vai lá e pega aqueles fone de ouvido, aqueles grandes, coloca no ventre da mulher, na barriga da mulher, não coloca muito alto não, porque a água da própria placenta, né, que está lá dentro, já vai, o líquido amniótico já vai amplificar o som. Então você coloca aquilo dali, e quando a mulher for dormir, coloca aquele som.
aquela música. E a criança vai pouco a pouco relaxando, de modo que quando ela nascer, se ela estiver estressada, ela mesma, ao ouvir aquela música, vai começar a ficar relaxada. Esse foi o truque que, lamentavelmente, entrou na engenharia social. E aqui eu quero falar sobre o tato, as roupas. Hoje é difícil para nós, parece que pinica, meu pai do céu. Como é que dá conta de ficar com aquele botão abotoado lá em cima? Parece pastor de igreja, parece crente e tudo mais. Aquilo me enforca. Né? É uma coisa assim que é psicológica. E aí eu quero dizer o porquê para os senhores. Outrora, antigamente, conversa com seus avós. Quando nascia uma criança, o que fazia com a criança? Enfaixava ela para ela ficar durinha, parecia um pauzinho. Tinha as mantas, tinha os panos, não sei mais aquilo, era pagãozinho, não sei mais, um tanto de roupa para menino. E isso o menino do Goiás, gente. O menino do Goiás, não estou falando do menino da Europa que você tem que colocar bastante roupa de frio. O menino do Goiás usava aquele tanto de roupa. E não tinha problema. Só que aí os médicos começaram, não, dá alergia, pipoca o menino, tem que deixar a pele respirar, tem que ficar mais livre. E aí o menino começa a ficar só de fraldinha, começa a ficar só de cuequinha e tudo mais. E aí pouco a pouco, quando cresce, ele quer ficar mais de shortinho, quando vai brincar, a mãe, não, deixa ele brincar aí, ó, sem camisa e tudo mais, preguiça de lavar roupa. E aí depois o que acontece? Quando o menino cresce, hoje quando nós vamos nessas vilas, está esse mucado de homem descamisado. Mas por quê? Porque eles foram condicionados desde pequenos, senhores. Por que, senhores, que nós, quando estamos estressados, e até um dos conselhos, São Tomás de Aquino diz, quando a pessoa está estressada, uma das coisas que ela tem que fazer, tomar banho. Tomar banho. Por quê? Quando nós éramos bebezinhos, aí estávamos lá bebezinho, de repente defecava, aquela situação incômoda, aquela coisa terrível, a criança está sentindo mal. Ela começa a chorar. A mãe vai lá, percebe que a criança tá suja, ela vai lá, pega a criança já fica bem, que está com a mãe vai lá, dá banho, depois dá de mamar, coloca para dormir. E a criança começa a relacionar o banho com a relação de bem-estar. E aí quando a pessoa toma banho, para ele vai relaxando, ele vai ficando mais calmo, porque pouco a pouco ele foi se acostumando. Senhores, virtudes são hábitos operativos bons, ou seja, são coisas que eu tenho o costume de fazer naturalmente. Enquanto que o vício é um hábito operativo mau, uma coisa que eu tenho o costume naturalmente de fazer. Se eu tenho o costume de comer demais, isso está evidente, né? Mas se eu tenho o costume de comer demais, isso é um hábito operativo mal que eu tenho, que vai me causar um mal. Naturalmente eu tenho a disposição para poder ir lá e colocar muita comida no prato. Mas se eu procuro, pouco a pouco, ir me corrigindo, eu começo a pegar a virtude da moderação. Ou eu posso ter a virtude, não sei, não é qualquer. Mas ainda sobre o tato, é importante que nós pouco a pouco tenhamos essa noção e esse autodomínio. Fizeram isso, vou começar a tratar meus filhos melhor. Só para os senhores terem uma noção, quando eu era pequeno, minha avó conta, aqui a missa no rito antigo da Santa Igreja, o rito tradicional, e no rito tradicional, nas missas de domingo tem uma asperges. Antes da Santa Missa, o sacerdote vai e asperge a comunidade, jogando os fiéis, jogando água benta, a assembleia. Minha avó conta que a mãe dela dizia o seguinte, a minha avó ia na casa da avó dela, ou seja, na casa da tataravó. Aí os meninos diziam, mãe, posso brincar? Aí a mãe dizia, pode sim, meu filho. Aí os meninos iam lá e diziam, mas mãe, vai sujar a roupa. Aí a avó da minha avó respondia, essa roupa está benzida, hoje vocês têm que brincar com essa roupa porque essa roupa está benta, depois sua mãe lava. A roupa do domingo a pessoa usava o domingo inteiro, não é porque parece pagão, usa roupa para os outros, não se usa roupa para os outros.
Se vai usar para uma pessoa, use para nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, então vou usar uma roupa para nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu lá em casa, de boa, sentado no sofá, lendo meu livro, de camisa nova e tudo mais. Mas você é um doido? Você está gastando roupa à toa? Não, eu estou gastando roupa para nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou gastando roupa para os outros. Não é para os outros me ver, é para nosso Senhor Jesus Cristo ver que eu estou guardando o domingo. Até nisso, senhores, nas pequenas coisas que nós provamos da nossa fidelidade. E aí a roupa do domingo, a roupa benzida, isso me marcou bastante. Como que o povo era simples. Mas a respeito do tato ainda, é preciso que nós não busquemos apenas as coisas que nos agradam. É preciso também um pouco do que nos desagrada. A começar pelo calor que a gente vai sentir um pouco, vai sentir sufocado, isso é uma impressão mais psicológica. Eu já mostrei isso no começo, termodinamicamente falando. Né? Não me venha com desculpas, não me venha com desculpas de calor e tudo mais. Mas agora eu quero falar sobre os santos. Padre Pio tinha pedido para colocar no confessionário dele. Na verdade, os padres colocaram, porque eu estava batendo a portinha na cara de todo mundo, quando chegava uma pessoa mal vestida, ele falava, sai daqui, sai daqui, sai daqui! Parecendo os padres aqui de Anápolis. Os padres de Anápolis, mesmo jeito. Padre Natal, mesma coisa. Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Padre Pio também. Padre Pio tinha lá no confessionário dele. Por desejo explícito do Padre Pio, a mulher deve entrar no confessionário vestindo saias pelo menos 20 centímetros abaixo do joelho. É proibido emprestar um vestido longo na igreja para usá-lo para a confissão. Tinha gente que ia lá, né, já deixava um vestido ou um saião grande. Não, é proibido emprestar dentro da igreja. Se vai emprestar, empresta lá fora. Né? Porque Padre Pio já tinha visto o que ia acontecer. Já tinha visto o que ia acontecer. E ele já pedia no mínimo 20 centímetros. Porque quando a mulher senta, sobe um pouco a saia, não? Então já para evitar isso. Tá? A Santa Igreja, mas como saber se uma roupa é modesta? A Santa Igreja já deu a marca. 2 dedos abaixo da cavidade do pescoço, ou seja, até 5 centímetros de decote. Para que mais? Mas aqui está querendo mostrar coisa. Não é para mostrar, é para guardar. Guarda, mostra para o seu esposo. Então, e a sua filha, guarda para o esposo dela também. Então, 5 centímetros até acima e de preferência até o cotovelo. E também 8 centímetros abaixo do joelho. Padre Pio foi mais, 20 centímetros abaixo do joelho. Conta-se que certa vez uma senhora de Vancouver, no Canadá, ela tinha uma loja de roupa, e ela foi confessar com o Padre Pio. Quando ela chegou, confessou com o Padre Pio disse assim, tá, você confessou, agora você vai voltar lá no Canadá, vai pegar todas as calças que você tem, vai queimar todas, não vai deixar ninguém pegar nenhuma dessas calças, depois você volta aqui para a Itália que eu vou te dar a absolvição. Não deu a absolvição para a mulher. A mulher confessou todos os pecados. E ele disse, você só vai receber a absolvição depois que você voltar para o Canadá e queimar todas as calças. Isso o Padre Pio. E a mulher não contou. Ele sabia que ela era de Vancouver, sabia que ela trabalhava e sabia que ela vendia calça. E ele foi lá e disse, você vai lá e queimar tudo, depois você volta aqui que eu te dou a absolvição. E sabia que ela tinha dinheiro para poder ir e voltar. Né? Agora fica parecendo que Padre Pio só cortava as mulheres, né? Mas também com o homem. Conta que uma vez chegou um senhor lá com manga curta, e aí Padre Pio virou para ele e disse assim, ou o senhor alonga as mangas, ou o senhor corta os braços. Depois o senhor volta aqui. Ou alonga as mangas, ou corta os braços. Tem gente que pensa que os santos são aqueles piedosos, assim, parecendo mosca morta. Vá nessa não, meu filho, vá nessa não. Não. Tinha uns que metiam o chicote com gosto. E Padre Pio, todo mundo fica. Padre Maximiliano, pai de família. Eram homens, eram santos, senhores. Eram santos. E Padre Pio também. Eram muitos os casos de Padre Pio. Né? Quando perguntaram para ele, Padre Pio, o senhor está recusando a absolvição demais. Ele disse assim: meu filho, quem chama é Jesus. E quem está negando também a absolvição é Jesus. Eu sou só um instrumento. Eu sou só um instrumento. É Jesus que não gosta desse tipo de coisa. Foi essa a resposta de Padre Pio. Bem, nós vimos então a respeito da visão, do paladar, da audição, do tato e agora do olfato.
Parece tão esquisito falar de modéstia no olfato. Mas a questão é que nós gostamos de usar um perfuminho, uma coisa assim. Ninguém gosta de usar tabu. Quem é os mais antigos aqui sabe do que eu estou falando, né? O tabu que tinha um odor forte e tudo mais, né? E todo mundo gosta de usar uma água de colônia, uma coisa mais cara, boticária. Não é errado usar perfume. Mas modere um pouco. E mais, aqui eu quero falar no aspecto químico, o meu colega aqui não vai me deixar mentir, nós somos seres, não somos anjos. O maior engodo, as pessoas, não, o que importa é o coração. Meu filho, você não é anjo não, você também tem carne. E a sua carne também tem que glorificar a Deus. Bem, o maior engodo hoje é julgar que nós somos só espíritos. Nós também temos uma parte animalesca. Foi feito um estudo, um estudo sério. Pesquisadores foram... É até difícil falar isso na igreja, né? No local do mundo, né? No lugar onde as mulheres dançam. Não, tá, os senhores entenderam, né? Coisa terrível. E aí foram lá e pagaram para essas senhoras para poder acompanhar. Eles iriam filmá-las, iriam computar a quantidade de dinheiro que elas ganhavam, né? Elas eram só dançarinas, coisa horrível, mas eram só dançarinas e ganhavam dinheiro, né? Dos homens que estavam lá. E eles começaram a monitorar isso. E aí eles viram o seguinte: quando as mulheres estavam no período fértil, elas ganhavam mais dinheiro. Agora, como que os homens sabiam que a mulher estava no período fértil? Nenhuma delas colocava na placa: hoje eu estou disponível para conceber um filho. Nenhum. Como que o homem sabe? Existe na química uma coisa chamada feromônio. Já viram quando uma cachorra fica no cio? Ela não avisa para ninguém, mas os cachorros todos da região sabem. Por quê? Porque é liberado um hormônio, os cachorros percebem aquilo, eles farejam e sabem que tem uma fêmea que está disponível para conceber. O homem também percebe isso através do olfato. Às vezes, senhores, já foi comprovado, eu posso depois passar para os senhores, tem um estudo químico, a bioquímica do amor, por que amamos, os aspectos químicos do porquê a pessoa ama. E foi descoberto que a paixão dura em média 2 anos. 2 anos. E é puramente biológico. A pessoa encontra com a outra e biologicamente ela percebe que vai haver uma compatibilidade. Aqui eu estou sendo bastante naturalista, mas não. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: torna-se necessário, por vezes, quando o homem está começando a ser tentado, eu tenho uma colega de trabalho, tem uma pessoa com quem eu convivo e, nossa, quando ela está perto, o calor sobe e tal, aquela coisa. Uma das primeiras coisas que eu recomendo aos senhores, pontos práticos: prenda a respiração. Quando aquela pessoa estiver por perto, prenda a respiração. Façam só o teste. Façam só o teste. Viu aquela pessoa? Prenda a respiração. Quando ela passar, ou então se afaste um pouco, né? E aí volte a respirar pouco a pouco. É uma questão biológica, hormonal. Então recomendo aos senhores também o controle. Veja como é que a igreja sabe. Ela diz como que se guarda a modéstia, guardando os 5 sentidos. E a igreja sempre diz, guarda os 5 sentidos. E agora a química começa a provar. Não, realmente, até o olfato você tem que guardar. E pode esperar 2 anos no máximo e aquilo vai passar. E todo aquele fogo, o fogo não é para sempre não. E uma fogueira queima para sempre. Até o sol um dia vai apagar. O hidrogênio vai queimar, vai virar hélio, o hélio vai queimar, vai virar tão grande aí, né? Não vamos entrar aqui. Bem, uma vez vistos 5 sentidos, agora eu gostaria de passar para os senhores a respeito quanto aos senhores pais, senhores aqui presentes. Está aqui. Bem, diz o livro do Eclesiastes. Às vezes a pessoa pode ficar pensando, não, mas meu filho é jovem, meu filho é adolescente, se eu ficar pegando muito no pé.
Diz o livro de Eclesiásticos 11, versículo 9. Jovem, rejubila-te na tua adolescência. Enquanto ainda és jovem, entrega teu coração à alegria. Anda nos caminhos de teu coração e segundo os olhares dos teus olhos. Mas fica sabendo que de tudo isso Deus te fará prestar conta. Não vai fazer prestar conta só aos jovens, mas também aos pais. Eu disse que ia falar de São João Maria Vianney, eu estou com um livro dele, muito bom, comecei a ler. São João Maria Vianney, o Cura d'Ars, a biografia do Monsenhor Francis Tochou, uma das melhores. A importância dos pais católicos. A mãe desse daqui não lia Irmãos Grey, contava a vida dos santos. E aí desde pequeno ensinou a ser santo. É uma coisa espetacular, a importância dos pais católicos. Eu pergunto para os senhores, quantos livros católicos os senhores têm em casa? Quantos livros de santos os senhores têm em casa? Quem são os modelos que os senhores dão para os seus filhos? Como que podem os senhores quererem cobrar uma coisa dos seus filhos que os senhores não dão? Deixar eles verem novelas, deixar eles ver um bocado de coisa. Agora não pode cobrar, é preciso primeiro dar para depois cobrar. Mas é preciso primeiro tirar o ruim para depois colocar o bom. Ninguém come em prato sujo. Todo mundo gosta de prato limpo. Ótimo, então retire o que é ruim, depois entregue o bom. É preciso que nós apresentemos para nossas crianças os nossos modelos. Os santos, a vida dos santos, a história dos santos, porque é isso que nós queremos. Santa Ângela de Médici fundou a congregação das Irmãs Ursulinas, sabe por quê? Porque o pai dela toda noite lia a história de um santo e a história que ela mais gostava era de Santa Úrsula e as companheiras mártires. Gostava tanto da história, que quando ela fundou a congregação vai ser as Irmãs de Santa Úrsula. Não vai se chamar as Irmãs Angelianas, não é meu nome, não, é de Santa Úrsula, porque eu gosto de Santa Úrsula. Veja a importância dos bons exemplos, senhores. É preciso que os filhos vejam nos pais essas coisas. É preciso que nós apresentamos os exemplos para as nossas crianças. Hoje nós apresentamos só essas porcariadas, Neymar, não sei aquilo. Neymar está ganhando 12 mil reais a hora, ou 12 mil euros a hora. Esse é o contrato dele. Ganha 3 reais por segundo, parece. É um absurdo, senhores. E aí nós colocamos isso como ideal para os nossos filhos. Quer ser jogador de futebol? Quem quer ser santo? Não digo querer ser padre. Meu filho vai ter que ser um Pierre, um beija-galetas, era a expressão que se dizia antigamente. Não. São João Câncio foi professor universitário. Eu tinha pegado uma lista de exemplos aqui. São Cesário foi médico. São José Moscati foi médico também. Tantos outros, engenheiros. A de Santo Ivo foi advogado. Tem diversos. Luiz Martão, pai de Santa Teresinha. Luiz Martão, joalheiro. São Luís, rei da França. São Venceslau, rei da Boêmia. Acho que é. Santo Henrique II, tantos outros, senhores que não foram padres, não foram irmãos religiosos, foram homens e santos. E isso é o que é preciso que os senhores sejam, homens e santos. Porque se os senhores conseguirem alcançar uma certa santidade nessa vida, também sua família vai conseguir. A fruta não cai muito longe do pé, não. Agora, o que diz o conselho de São João Maria Vianney? Isso aqui eu tirei de um sermão dele. São João Maria Vianney dizendo para os pais: pois eu digo, continuem, sigam em frente, pais e mães desavergonhados, sigam para o inferno, onde a justiça e a fúria de Deus os aguarda, como com todas as ações que vocês praticaram, permitindo aos seus filhos correrem tais riscos. Pois sigam em frente, porque eles não demorarão muito a se reunirem com vocês no inferno, já que vocês deixaram a estrada pavimentada para eles. Sigam em frente e contem o número de anos que seus filhos e filhas perderam. Apresentem-se diante do Supremo Juiz para prestarem conta das suas vidas. E ali vocês verão que o seu pastor, ou seja, o padre, tinha toda a razão de proibir a vocês toda espécie de prazer de amor. Era assim que era o sermão de São João Maria Vianney. A gente olha aquela imagem, aquele padre assim, as bochechas
magra, de tanta penitência, só comia um pão de batata a cada 3 dias e tudo mais, mas o homem era ovelha. Agora, muito bem, para podermos terminar num contexto mais político, naquele livro A Modéstia Mariana, um padre norte-americano que fez um trabalho excepcional até os anos de 69, graças a Deus, olha só, 69 Deus já levou o padre, para bom entendedor, boa data já sabe, em 69, o feminismo fez incursões trágicas ao minar a legítima autoridade do pai em casa, 69 isso, desvirtuando seu instinto natural de proteger e salvaguardar a modéstia e a pureza das mulheres da casa. Tal característica dada ao pai por Deus é ridicularizada hoje como patriarcal e chauvinista. Assim, esses pais auxiliam Satanás a exporem as mulheres e moças às luxúrias e paixões dos apetites mundanos da moda, sem que tenham alguém que possam defender a honra delas. Muitos pais zelosos foram reduzidos ao silêncio por esposas e filhas moldadas pela moda, quando se opuseram às suas vestes imodestas. Infelizmente, a busca que tem pela paz doméstica não é caridade, mas covardia. Equivale a um abandono de seus deveres de serem protetores da inocência das senhoras da sua casa. Aqui é preciso dizer para os senhores, eu comecei dizendo que nós não somos comunistas, os senhores são o chefe da casa dos senhores, São Paulo diz que as mulheres têm que obedecer ao marido, casa-te e ser submissa, e o homem casa e morre por ela, porque se for necessário para poder defender a família, não é a mulher que vai para a guerra não, é o homem que vai lá para defender a família. Quando um rapaz ia lá e mexia com a moça, no interior, rapaz, aquilo era... Tinha os pagodão antigamente, quem aqui é... Eu sou da cidade do interior, então a corrupção custou para chegar lá. Mas chegou, lamentavelmente. Então a gente ainda sabe de algumas histórias. Tinha os pagodão, juntavam os compadres, né? Ia fazer o mutirão, né? Ajudava o compadre a colher a roça e tudo mais. E aí quando acabava tinha o pagodão. Por isso que São João Maria Vianney não gostava dessas coisas. Ia lá e ia dançar. E aí o dono da casa sempre pedia, as moças não é para enjeitar ninguém. Não é para enjeitar nenhum rapaz. Porque se enjeitasse, falava pagar peru. Fulana pagou peru pro Beltrano. Ou seja, não quis dançar com ele. E ali ia homem de tudo quanto é jeito. As moças tinham que dançar com todo mundo. Ou dançava com todo mundo, ou não dançava com ninguém. Quando pagava o peru, aí a lanterna de repente apagava e começava o quebra-quebra. Era assim. E aí conta que uma vez teve um pagodão lá por perto, e aí a menina enjeitou o sanfoneiro. E aí o sanfoneiro foi lá, pegou a sanfona, virou e disse assim: essa moça piruzeira ainda há de ser minha, hei de levar ela pra casa e colocar no puleiro com as galinhas. E aí, só com isso, ele ia continuar o repente, mas aí os irmãos da moça já meteu o tiro no lampião e foi o quebra-quebra e tudo mais. Veja, podia chamar de bruto, de ignorante, mas pelo menos os homens daquela época sabiam defender as honras da irmã. Sabia defender, era homem. Você não mexe com a minha irmã, não. Podia ser fraco, podia apanhar, mas pelo menos defendia a honra da irmã dele. Hoje, os homens estão agindo como homens, pelo amor de Deus. Foram sendo ensinados pelo feminismo. Isso já o padre morreu em 69, mas isso aqui foi escrito em 1950 e pouco. No Cruzado Católico, essa revista nos Estados Unidos. Esse projeto, senhores, nós só estamos colhendo o que foi plantado há muito tempo e que nós deixamos que fosse plantado. Lamentavelmente, o inimigo semeia o joio à noite, quando todo mundo está dormindo. Nós estávamos dormindo esplendidamente, deitado eternamente em Deus esplêndido. Agora é que nós estamos começando a ver o que o inimigo plantou. E agora nós temos que tentar separar o joio do trigo. Não sei se está na época da colheita, está parecendo que sim, porque a coisa está ficando muito bem definida. Quem quer realmente seguir a Nosso Senhor e quem está... É triste dizer isso. Uma outra questão. Suas mulheres, senhores. Aqui eu quero falar. Eu ia terminar por aqui, na verdade tem mais uma questão, mas vieram falar, né? Peçam aos homens o incentivo das senhoras.
As mulheres dos senhores sofrem mais do que os senhores. Algumas trabalham, algumas ficam em casa, mas todas elas têm contato com outras mulheres. E mulher é uma coisa vaidosa. Rapaz, quem começa a estudar um pouquinho de psicologia de mulher sabe que aquilo é uma coisa que ninguém entende. Cabeça de mulher é uma coisa assim que é impressionante. Impressionante não, é incrível, não dá pra... Tá. Mas o fato é, elas competem entre si, elas têm uma certa autoestima, uma baixa estima e tudo mais. Já é difícil para elas escolherem a modéstia. Ter um marido em casa que não apoia é o que fica pior. É o que é pior. Se a esposa dos senhores foram virtuosas o suficiente para poder escolher esse caminho, é dever dos senhores. Eu não estou dizendo que é um direito, é um dever dos senhores, como católicos. Se os senhores são homens e católicos, então é o dever para honrar a causa dos senhores e para honrar o nome de cristão dos senhores, apoiarem suas esposas. E se alguém fizer uma gracinha, é dever dos senhores ir lá e responder à altura e defender a esposa do senhor. E defender suas filhas também. E se suas filhas têm shortinho, tem essas coisas indecentes, é dever do senhor. Você está aqui na minha casa, e quando você estiver aqui, as regras é, o senhor é careta e tudo mais. Sou careta assim, mas sou seu pai, você me respeita, menina. E queima. Não é para poder dar para bazar de caridade, não é para fazer retalho, não. Se for para fazer retalho, você mesmo corta, que é para garantir que ninguém vai usar aquela porcaria. Porque veneno a gente joga fora, não deixa assim, vou jogar no lixo para qualquer um outro ir lá pegar e apanhar e beber, não. O que não presta a gente queima e destrói. Isso é obrigação dos senhores, como esposos e pais, porque Deus vai prestar conta dos senhores. Fique os senhores sabendo que se os seus filhos não entrarem no céu, rapaz, vai ser muito difícil do senhor entrar lá também. Muito difícil. Quer entrar no céu, faça seus filhos entrar, porque se eles entrar, rapaz, seu lugar lá vai ser bom. Agora os senhores vão me dizer, mas é difícil, mas é complicado, é muita perseguição. Para poder encerrar, eu já estou encerrando, eu gostaria de mostrar só uma cenazinha de um filme. Graças a Deus nós não temos crianças aqui. Lamentavelmente, o computador desligou o filme. É uma cena de um filme, Covardes, gravado em 2011, a respeito dos primeiros cristãos. Essa é a cena. Só para os senhores ficarem um pouquinho mais contextualizados, eu penso que é bom os senhores irem um pouquinho mais para frente. Pegaram os cristãos, Nero atirou fogo em Roma, os senhores sabem da história, não? Ele queria construir o palácio dele, o Domus Aurea, o Domus não tinha local, providencialmente aconteceu um incêndio na parte mais pobre, o povo se revoltou contra Nero, e aí surgiu a calúnia de que os cristãos é que tinham feito o incêndio. Nero então manda pegar os cristãos, prender, e agora nós vamos ver o que vão fazer com os cristãos. Era simples, era só dizer, eu renego a fé cristã, eu renego, mas o povo dizia, não, eu vou continuar sendo católico. E se dissesse, eu vou continuar sendo católico, era isso que fazia com eles. O áudio, lamentavelmente, não consegui fazer a caixinha aqui. O som não. Prestem bastante atenção. Tem crianças, nenenzinhos.
E isso é o que faziam com os primeiros cristãos. Eles honraram o nome de cristãos e morreram como nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós, homens, meninos, mulheres, tiveram essa coragem, se nós, homens, não tivermos, senhores, melhor trocarmos o nome de cristão. Melhor não termos, se não for para honrar, para dizermos que somos homens católicos, que somos pessoas que seguem a nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos a coragem, porque nessa terra nós haveremos de sofrer. Haveremos. Nosso Senhor Jesus Cristo não nos enganou. Quem quiser segui-lo, pegue a sua cruz. Mas a recompensa no céu, Deus paga muito bem aos seus. Não sei para quem os senhores trabalham, mas acredite. Não sei se os senhores são bem remunerados, mas quem trabalha para nosso Senhor Jesus Cristo, é muito bem remunerado. Mas nessa terra o trabalho é árduo. Continuem com a função de pais, de chefes de família, de homens católicos, que a recompensa para os senhores vai ser grande. Por fim, confiemos ao glorioso São José, chefe da Sagrada Família. Aqui é interessante, senhores. Jesus era maior que Nossa Senhora e Nossa Senhora era maior que São José. São José era o menor, mas o anjo só aparecia para São José, porque ele era o chefe da família. Não sei se sua esposa reza mais do que o senhor, se reza, o senhor começa a rezar igual ou mais do que ela, mas o fato é, os senhores é que são chefes de família, assim como São José. Portanto, se tem uma dificuldade, eis aqui o exemplo. Peçamos a São José a graça de permanecermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, a sua Santa Igreja, que possamos cuidar das nossas famílias, para que todos nós, sem nenhuma só perda, possamos nos encontrar no reino dos céus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Só mais uma coisa, Nossa Senhora disse que quem rezasse 3 Ave Marias todos os dias, ela concederia a graça da perfeita castidade. Não é porque os senhores casaram que não tem mais que guardar a castidade, na verdade continua, não? Então, se está difícil, eis um dos remédios, né? Eu já passei tantas coisas práticas. 3 Ave Marias. 3 Ave Marias. Vamos começar a partir de hoje, não? Dia 6 de agosto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim é princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Uma vez, quer dizer que fiquei muito contente com a participação de vocês, me alegrou meu coração de paz, espero que tenha sido uma coisa muito boa, né? Para todos nós, para todas as famílias de vocês. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim é, princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Deus é uma bênção. Quer dizer que fiquei muito contente com a participação de vocês, me alegrou meu coração de paz. Espero que tenha sido uma coisa muito boa, né? Para todos nós, para todas as famílias de vocês. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém.